Se você quer uma carreira realmente reconhecida dentro do jornalismo através da assessoria de imprensa, você tem que entender que algumas coisas são mitos e que vocês não podem cair nessa cilada. Tem um mito que as pessoas costumam falar, de que o assessor de imprensa, ele é responsável por fazer a blindagem do cliente. O problema dos jornalistas acreditarem nisso é que isso afasta alguns jornalistas, né, dessa carreira, que é uma carreira promissora. E no caso do mercado, o problema é quando o cliente acredita nisso. Aí ele vai querer te contratar para fazer o quê? Para blindar as merdas que ele faz ou para só deixar chegar até a imprensa as coisas que ele gostaria que fosse publicado. Tem uma máxima que a maioria dos jornalistas adoram, que é assim: jornalismo é tudo aquilo que não pode ser publicado, todo o resto é publicidade. Não é bem assim, isso não é verdade. Quando você faz uma matéria, por exemplo, linda, falando sobre problemas cardíacos ou sobre tratamentos hoje com cannabis, ou como aliviar a vida, né, ou melhorar a vida das pessoas com mal de Parkinson, você vai dizer para mim que isso não é jornalismo? Isso pode ser feito, inclusive, com uma assessoria de imprensa. Por quê? Porque o seu cliente pode ser um médico especialista em cannabis, que é o caso da Lala, que é uma mentorada nossa aqui dentro da escola. Ela trabalha com um profissional na área de cannabis. Então, você vai dizer para mim que isso não é jornalismo? Então, essas frasezinhas de efeito, vocês precisam parar de olhar para elas. Ai, mas então, apenas o furo de reportagem é jornalismo? Não, gente, isso também é jornalismo. Agora, claro, quando você faz uma blindagem para o cliente, e lembrando aqui que tem sim alguns assessores de imprensa que trabalham dessa forma e tem sim clientes que procuram profissionais para fazer isso, quando você atua, né, como um guarda ou como um guarda-costas das informações, isso não é jornalismo. Ainda que você estivesse, né, então aqui a gente tem a redação, aqui você tem o mercado e dentro desse mercado tem o teu cliente, uma empresa, um órgão público, seja lá o que for. Se você é a pessoa que está aqui para blindar as informações e evitar que elas cheguem até a imprensa, então você não está fazendo um trabalho de jornalista nem de assessor de imprensa. Você está fazendo um papel de guarda-costas. E os guarda-costas poderia ser qualquer pessoa, não necessariamente um jornalista. Você pode contratar qualquer profissional para fazer esse trabalhinho sujo para você. Dentro da nossa rede AIF, que é a maior rede de assessorias de imprensa do Brasil, onde nós fazemos jornalismo todos os dias, aqui nós nem falamos em blindar. E é interessante porque quando você faz uma busca pela internet, alguns sites falam isso. Uma das atividades ou uma das atribuições da assessoria de imprensa é blindar o cliente em relação às informações que ele quer ou como ele quer que chegue até as redações. Então não, gente, isso não é assessoria de imprensa. Tá? Então, o que é assessoria de imprensa? É deixar chegar a informação de qualquer maneira? Não exatamente isso, mas você trabalhar com ética, com verdade, com transparência. Você trabalhar, entender que o seu cliente tem vulnerabilidade, que o seu cliente também erra e às vezes falar sobre isso. Eu me lembro de uma vez, eu atendi por 12 anos a Santa Casa de Rio Claro, e eu me lembro de uma vez que um jornalista chegou ali de madrugada, não tinha absolutamente ninguém, era por volta de 3h30 da manhã, e a menina da recepção, ela estava dormindo. E ele fez uma imagem dela dormindo. Ao invés dele chegar e falar com ela, não, ele ficou um tempo ali fazendo imagem, né, e mostrando e tal. E esse material ele foi para a internet no dia seguinte. Então, o que esse jornalista queria? O que ele queria mostrar com aquilo? Se tivesse 100 pessoas ali que não estavam sendo atendidas, se tivesse uma movimentação, enfim, não que esteja certo, né, a recepcionista do período noturno dormir, mas aquela abordagem que ele fez foi uma abordagem sensacionalista. O que nós fazemos nesse caso? O que a assessoria de imprensa tem que fazer? Não adianta ignorar, não adianta simplesmente, vamos esquecer, não vamos fazer uma nota de repúdio, não tem nada pior do que você fazer uma nota de repúdio. Nós repudiamos a maneira como esse jornalista. Não adianta dizer, gente, mas não tinha ninguém na recepção, qual o problema dela dormir, né? Fazer de conta que aquilo também é normal, normatizar. Então, nada disso funciona. E também não adianta tentar blindar essa informação para que ela chegue até a imprensa, até porque isso já se tornou público através de um vídeo que ele publicou. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Entender
que o meu hospital, que a minha empresa, ela é feita por pessoas. Então, assim, né, a Santa Casa de Rio Claro lamenta o fato, né, de alguém ter precisado dos serviços, porque em teoria ele chegou ali, né, e ter encontrado a recepcionista que estava naquele momento né, de plantão, dormindo. Embora, né, esse não seja o correto, nós entendemos que o nosso hospital é feito por pessoas e que ninguém sabe, né? E é impossível acompanhar o que aconteceu durante o dia dela, quais são os problemas que ela teve, quais são as dificuldades que ela passou durante todo o dia, se ela é mãe, se ela não é mãe, se ela cuida de algum idoso, o que foi que aconteceu com ela, para ela estar tão cansada naquele horário. Então nós entendemos, não é que é culpa dela, não adianta dizer assim, vamos apurar os fatos, vamos afastar essa recepcionista, né? Então, entendendo que não houve ninguém foi lesado, né, com essa questão, faremos um acompanhamento mais de perto com os nossos funcionários, para entender o estado de saúde e o emocional de cada um deles. Todos os nossos funcionários passarão pela psicóloga, pela assistente social, para que eles estejam descansados nesse horário de trabalho e possam não só oferecer o melhor serviço para o paciente e para a população, mas que também aquele período em que ela está ali possa ser um momento de trabalho e de tranquilidade. Enfim, foi mais ou menos nessa linha. Então, o que nós fizemos ali? Eu entendi, gente, nós somos vulneráveis. As pessoas, isso pode acontecer com as pessoas. Existem alguns casos que podem acontecer com o teu cliente que os fatos ou não foram apurados ou não são necessariamente como está sendo divulgado. Você tem que pensar o seguinte, toda vez que uma redação é acionada, seja lá pelo motivo que for, principalmente em gerenciamento de crise, essa informação, ela tende a ser contada, essa história tende a ser contada do ponto de vista de quem passou por ela. Então, vamos pensar, vamos continuar aqui no caso do hospital. Nós tivemos um caso de uma mãe que era drogadita, ela tinha 15 anos e ela já estava na 4ª gravidez. O bebê tinha apenas 5 meses e esse bebê, né, ela teve um aborto espontâneo. Esse bebê tentou ser reanimado, eu não sei se vocês sabem, mas nessa fase não tem nem pele ainda a criança. E no momento em que ela estava sendo retirada do útero, ela teve uma parada cardiorrespiratória. E os médicos tentaram uma reanimação nesse bebezinho. Então, você imagina um bebezinho de 5 meses, que é uma coisinha desse tamanho, não tem nem 500 gramas, passando por um processo de reanimação. A criança, infelizmente, veio a óbito. Só que o corpinho dela, que essa região do corpinho, tinha umas marquinhas, né, da tentativa de reanimação. O que aconteceu com o pai, né, dessa criança? Foi até um veículo de comunicação aqui na cidade e disse para eles que a criança tinha sido espancada. Para nós, era uma tentativa muito escancarada de que talvez essa família fosse tentar depois um processo de tirar dinheiro do hospital. O que acontece? Quando você tem uma relação de transparência com esses veículos de comunicação, o que acontece? Eles tendem a checar. Tem alguns que são mais, as manchetes são um pouco mais sensacionalistas? Tem. Então, o que eu fiz nesse caso? Quando esse pai deu escândalo e começou a dizer que a criança tinha sido espancada, sem sequer olhar para todos os fatos, né? Então, o que eu fiz? Eu liguei para todos os veículos de comunicação contando esse caso antes que ele chegasse até a redação. Por quê, Patrícia? Porque você estava blindando esse cliente? Não, porque eu quero que os jornalistas, que são meus parceiros, saibam o que de fato aconteceu. Então, e todos eles entenderam, só teve um que é sensacionalista, que divulgou esse fato, foi atrás do pai e que fez a divulgação. O que eu faço nesse caso? Vou dizer, meu amor, é o seguinte, você vai ter que provar aquilo que você está falando, mas não sou eu que estou falando, que estou falando o pai, não. A manchete deixa clara, a manchete ele colocou assim, espancamento pode ter sido a causa de morte em bebê. Eu falei, você sequer
tomou consciência do que aconteceu. Você sequer entrevistou a médica, você sequer olhou a ficha médica desse paciente, nem mesmo através da pessoa que está fazendo a queixa. Então, assim, eu só quero que você saiba que você vai ser arrolado nesse processo. E eles não são bobos nem nada. O que ele fez? Ele imediatamente retirou a matéria do ar. Patrícia, mas até ali já não foi feito um estrago? Depois faz uma errata, você manda uma errata, explicando, nós falamos com a médica explicou o caso, por que a criança estava com algumas... Porque nós não temos nada, estava com as manchinhas roxas, nós não temos nada a esconder. Então, qual é o papel da assessoria de imprensa? É blindar? Não, gente, é informar, é ajudar a imprensa dentro desse processo. Por isso que saber fazer assessoria de imprensa é fundamental, para você saber principalmente como é que você lida com essa situação. Tem gente que acha que fazer assessoria de imprensa é hashtag, faço o release e mando para o mailing e rezo para Nossa Senhora das publicações. Então começa a ficar esperto em relação a isso. Quer ser um assessor de sucesso, quer construir uma carreira de sucesso? Eu indicaria você estudar com a gente, dentro da nossa escola, do AIF, e vir fazer parte da maior rede de assessoria de imprensa do país, que é a rede AIF. E ali dentro você vai entender tudo como funciona, inclusive como é que você faz para sair dessas ciladas que às vezes acontecem aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É isso, entendeu? Então você não faz blindagem, você faz assessoria de imprensa. E não é nem de empresa, hein, galera? É de imprensa. Sacou? Então vamos embora.